são um problema para o BNDES. Agradeço, Vossa Excelência, deputado Sérgio. Peço ao senhor Júlio César que seja breve na resposta, que nós já iniciamos a ordem do dia e nós temos 3 parlamentares ainda inscritos. Sim. O senhor Mauro Rodrigues é um interlocutor destacado da indústria de mercado de capitais, por quem eu tenho o maior respeito pela sua opinião. Eu discordo de alguns pontos que ele colocou. E por quê? Porque a maneira que nós, do BNDES, enxergamos é que o BNDES e o mercado de capitais têm papéis complementares. Eu acho que no imediato pós-crise financeira ficou absolutamente clara a importância de ter um sistema financeiro que tenha também um banco da natureza do BNDES. O BNDES, por ter no seu DNA e até uma empresa que é voltada para o desenvolvimento do mercado de capitais, acredita na parceria e na complementaridade dos dois instrumentos. Não é, na nossa visão, um ou outro. Na verdade, existe uma complementaridade, porque os investimentos e os planos e os projetos das empresas têm situações diferentes no que diz respeito a retornos e capacidade de pagamento e tudo. O que o banco fez recentemente, aqui eu concluo, senhor presidente, é colocar na sua política operacional, a partir desse ano, uma mudança que faz com que o mercado de capitais financie em conjunto com o BNDES, ou seja, aproveite a capacidade de originação do BNDES para gerar atração para a poupança privada por meio de instrumentos de capitais. Como é que a gente fez isso? Atrelando a emissão de debêntures aos projetos financiados pelo BNDES. Vou dar um exemplo e aqui eu encerro. Essa política foi lançada em maio, por volta de maio, junho desse ano, e nós já tivemos 2 emissões de debêntures superiores somadas aí a 1 bilhão de grandes empresas brasileiras que foram induzidas por essa política do BNDES. Então, eu acredito na complementaridade do mercado de capitais e da ação do BNDES. Agradeço, deputado Sérgio. Passo a palavra ao próximo orador inscrito, o deputado Bebeto. Senhor presidente, senhor relator, convidado, senhor Júlio César, senhor Roberto Zurli, parte dos questionamentos que iria apresentar, senhor presidente, de certa forma foram respondidos, até para ganhar tempo. Queria ir numa linha para tentar obter aqui uma posição dos nossos convidados. Perceba, o BNDES lançou um programa especial de crédito, PEC, para o financiamento de capital de giro puro. Ele se desenvolveu num contexto de crise em que o BNDES foi mais flexível ao financiamento desse capital de giro puro. O setor que, tradicionalmente, o próprio BNDES tinha uma atuação bastante limitada. Obviamente, essa excepcionalidade da PEC explica um contexto em que ele se situou constituindo este programa, em função da própria crise que nós enfrentamos. Considerando, portanto, que o próprio BNDES e as falas aqui dos nossos convidados vai num caminho de dizer que não há qualquer formulação econômica para dirigir, para adotar diretrizes para o banco, e que o banco busca atuar a partir dos projetos e demandas que lhes são apresentados, mas que essa formulação encontra-se no MIDIC, Ciências e Tecnologia, portanto, essas orientações externas, não é, a esta ação do banco, mas que, obviamente, o banco, considerando um esforço de contribuição para a economia brasileira e de promoção das nossas empresas, adotar o PDP como elemento capaz, não de constituir somente as empresas campeãs, mas no sentido da promoção dessas nossas empresas num contexto de internacionalização dessas empresas para ajudar, portanto, um processo de desenvolvimento do nosso país. Nessa esteira, portanto, da excepcionalidade da PEC, e considerando aí que uma grande empresa como a JBS, portanto, empresa gigante, mundialmente conhecida, com importantes aquisições realizadas no mercado internacional, em 2010 apresentou uma condição visando obter um capital de giro da ordem de 200 milhões de reais. Até aí, tudo bem. Ora, esta busca, esse empréstimo, de acordo com os dados disponibilizados pelo próprio BNDES,
através do contrato 09-20-94-31, pelo qual a companhia obteve esse total de 200 milhões, poderia nos parecer natural que uma empresa que buscava um capital de giros num banco, num contexto em que ela pudesse garantir um fluxo, né, de caixa e de giro para os seus negócios. No entanto, apenas a pergunta, nós aqui, qualquer uma empresa nesta condição, que obtém um capital de giros, inclusive com juros de 4,81, esta mesma empresa que obteve em março de 2010, esse empréstimo denota-se, portanto, haver uma necessidade, é a mesma empresa que apresenta uma dificuldade, mas que na outra mão demonstra, né, a sua generosidade para financiar um conjunto de campanhas, e esta mesma dificuldade daqueles que tinha 200 milhões, tomou 200 milhões, financia no mesmo ano um valor para as campanhas de 65 milhões. Apenas uma pergunta, sei que Vossa Excelência não está sobre a governabilidade de nenhum dos dois. Qualquer um dos dois, sendo diretor de uma empresa, que vai ao banco buscar um capital de giro, da ordem de 200 milhões, mas de forma tão generosa, vocês considerariam, ao buscar esse empréstimo, imediatamente definindo que há uma dificuldade de caixa dessa empresa, patrocinaria uma campanha na ordem de 65 milhões naquele mesmo ano, ainda não vencido? Os prazos relativos, né, às exigências do banco para a quitação da primeira prestação, mesmo naquele contexto, ela faz 65 milhões. Esta é uma questão. Outra questão em relação à área de infraestrutura, óbvio, o deputado aqui já enumerou as preocupações em relação à área de energia eólica. Quando aqui esteve o presidente Luciano Coutinho, todos nós temos interesse na constituição dessa matriz limpa, energética limpa. Óbvio que essa experiência tem sido positiva no Brasil. E aqui Vossa Senhoria falou do esforço de investimentos e de financiamentos, desculpe, que se soma em torno de 33 bilhões. E, portanto, isso nos dá uma ideia de que é uma garantia permanente de fluxo de financiamento para essas empresas. No entanto, me parece haver uma contradição entre a fala e a prática do que nós estamos enfrentando no dia a dia, quando empresas, inclusive na Bahia, enfrentam dificuldades, com ameaça agora de milhares de trabalhadores desempregados, não vou citar o nome, de que uma empresa que tem um financiamento por parte do BNDES tem enfrentado dificuldades, inclusive para manter o escopo da atividade do que ela própria contratou. Não é uma contradição dizer haver investimentos, fatos para realizar. Qual razão, posso até depois apresentar o nome desta empresa, a razão, ou se há dificuldades, e que o presidente Luciano Coutinho, inclusive, ficou de nos apresentar as razões, apresentar a esta CPI. Mas eu estou fazendo a pergunta da área de infraestrutura, que está sobre a governabilidade de Vossa Excelência, deve naturalmente saber as razões desta empresa baiana com dificuldades, que agora aponta, inclusive, para uma larga demissão de trabalhadores. Agradeço, deputado Bebeto, e Vossa Excelência prefere ouvir primeiro a resposta do Júlio César? Júlio César, então, na sequência do senhor Roberto Júlio. O senhor Júlio César com a palavra. Deputado Bebeto, o programa de crédito que o BNDES lançou era um programa emergencial, no contexto de crise, de fato, o senhor colocou muito bem, e era um programa de um produto dito semiautomático, dada a necessidade e o fechamento de linhas de crédito de uma série de empresas, né, naquele momento, o banco colocou essa linha à disposição e, diga-se de passagem, tinha spreads, dada a prioridade, mais elevados do que as linhas de investimento do banco. Foi nesse contexto que foi concedido o crédito à JBS, assim como foi concedido para uma série de grandes empresas no momento em que havia, na visão da política operacional do banco, dificuldades de obtenção de crédito em mercado. A decisão relativa a doações e contribuições de campanha são tomadas gerencialmente pela empresa. O BNDES, no momento que fez, inclusive, salvo engano meu, até foi anterior, não leva em conta, porque isso não faz parte da decisão técnica do BNDES da concessão de crédito. A capacidade de pagamento, a apresentação de certidões, o fato da empresa
está em dia, por exemplo, com as obrigações ambientais, jurídicas. Então, esse elemento não é um elemento que o BNDES leva em conta no momento que concede um crédito. A única situação em que houvesse uma proibição nessa linha de crédito específica, que era uma linha praticamente semiautomática, como eu disse, não estava ligado à avaliação detalhada de um projeto, seria se tivesse sido levantada qualquer irregularidade legal da empresa que impedisse o acesso aos recursos públicos. E não foi esse o caso observado. Tivesse sido, o BNDES não concederia esse crédito. Passa a palavra agora ao senhor Roberto Zulli, para que possa responder a indagação do deputado Bebeto. Obrigado, presidente. Deputado Bebeto, eu de fato, como eu não sei exatamente como, mas depois, como a empresa é contratada, tem um financiamento em vigor do BNDES, o senhor poderá depois a gente saber exatamente qual é o caso específico e até procurar entender e tratar, mas o que a gente pode tem total tranquilidade que não há falta de recursos do BNDES para o financiamento aos parques eólicos. Então, se houver, em um caso específico de alguma empresa, que eu não sei se é uma empresa fornecedora ou uma empresa financiada pelo BNDES, é uma empresa é uma empreendedora eólica. Então, quer dizer, se eu estou entendendo, é uma empresa que a gente conhece bem, é uma empresa importante, né, de parques eólicos que é uma empresa aberta, que está passando por um processo de reestruturação societária importante e que está resolvendo as questões de financiabilidade dela, né, em função dessa reestruturação, e nós temos convicção de que os financiamentos poderão adquirir o ritmo adequado, e porque ela, na verdade, é uma empresa que tem uma quantidade bastante grande de parques a entregar, é um investimento muito pesado. Isso, de qualquer maneira, gera um esforço adicional em determinado momento, eu não sei exatamente o ponto, mas eu tenho a certeza que nós temos a preocupação em tratar esse caso também, estamos já acompanhando esse caso e não faltará recursos para a continuidade dos projetos. Presidente, apenas para encerrar, considerando aqui as falas, inclusive do deputado Baldi, de que essa política de concentração realizada pelo BNDES em função do próprio PDP, que não mensura os impactos às vezes, e tem estudos, mas não tem consolidados agora para apresentar, e nós vamos aguardar esses estudos do impacto do financiamento de uma dessas atividades, de uma cadeia produtiva importante. Inclusive, o próprio JBS, nós temos assistido o caso de Amargosa, uma política de concentração, terminou por fechar um frigorífico importante com quase 200 trabalhadores desempregados. Mas também há fatos novos, né, que vêm se apresentando em relação a esse grupo econômico e que nós, obviamente, num requerimento que estamos apresentando, nós queremos ouvir, já que todas as intervenções, aqui ouvi hoje os senhores deputados, deixam sempre indícios de que há uma relação de empréstimo vinculado e que é preciso desvelar essa realidade. Nós tivemos aqui uma possibilidade de votar o requerimento e não o fizemos para trazer os controladores do JBS, até para dissecar qualquer dúvida. Não se logrou um êxito em função de uma manobra regimental aqui adotada, mas fatos novos foram apresentados, inclusive com suporte regimental. Nesse sentido, eu quero encaminhar o requerimento hoje à tarde, convocando o senhor Wesley, já que há uma série de evidências novas, de fatos novos, inclusive deste requerimento nós estamos lastreando parte deste documento com esses fatos que se revelaram novos, para que tenhamos a oportunidade, no momento em que formos ouvir empresários, ouvir também este representante empresarial, porque é inadmissível, você toma 200 milhões de empréstimo, depreende-se que uma empresa está, no mínimo, em dificuldade de giro, capital de giro, e generosamente você faz 65 milhões naquele mesmo ano, é para se esclarecer, no mínimo, esta realidade. Então, portanto, nós queremos pedir o registro da Secretaria-Geral, a fim de que a gente possa, efetivamente,
conduzir esse debate. Agradeço, Vossa Excelência. Não tenha dúvida alguma e não espere outra posição minha enquanto presidente dessa CPI, a não ser o cumprimento fiel do regimento. E se houve algum tipo de manobra, foi exatamente graças à questão regimental e pela deliberação soberana e democrática do plenário. Antes de passar ao deputado Davidson Magalhães, ouço o eminente relator. Presidente, só para fazer um esclarecimento, foi colocado aqui pela ilustre subrelatora Cristiane Brasil, em relação a essa pauta, se dizendo a pauta do relator. Eu devo dizer, deputada, que essa pauta não é do relator. Nós estamos ouvindo aqui a pauta do requerimento assinado pelo deputado Betinho Gomes, PSDB, Pernambuco. A pauta que eu sugeri dos... E o deputado Alexandre Baldi também. Alexandre Baldi, para ouvir os diretores do banco, eu dispensei, eu retirei 3 requerimentos, justamente para avançarmos nas nossas investigações. Eu retirei o requerimento de 133, 134 e 128 de 3 diretores do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Só para ficar claro que essa pauta não é do relator, a pauta é do deputado Betinho Gomes. Agradeço o relator. Deixa eu só fazer uma parte. Faça justiça. Deputada Cristiane. Nem que fosse, não estou nem criticando a pauta, não, de jeito nenhum, tá, relator? Eu só estou comentando que eu acho que, dada a nossa falta de estrutura ainda para poder avançar em cima de todas aquelas informações, realmente o aproveitamento é justamente. baixíssimo. E a nossa sugestão de ouvirmos alguns diretores do banco e ex-presidente justamente foi no sentido de dar tempo que os documentos requisitados por requerimentos aprovados chegassem a essa comissão. Nós estamos ainda recebendo os documentos. Devo dizer que só hoje os técnicos do TCU foram apresentados. Falta ainda técnico do Banco Central, Banco do Brasil, 2 funcionários, não liberou ainda. Eu peço ao presidente, já falei com o presidente, para que interceda junto ao Banco do Brasil para que libere esses técnicos, que são importantes, sob pena de termos que agir judicialmente, se o banco não mandar. Eu acho que tem que respeitar essa CPI. E na terça-feira passada, na terça-feira passada foi quando ficou aqui já acordado a questão dos documentos sigilosos e secretos, como eles chegarão a essa comissão. Portanto, a comissão teve esse tempo de ouvida dos diretores do banco e ex-presidentes, justamente para que nós pudéssemos ter a disponibilidade dos documentos fruto de requerimento de informações que ainda estão chegando e vejo que Vossa Excelência já se encontra com alguns em mãos para passar esses dias estudando. Pois é, né? Então, aproveitando só para te perguntar, qual será o papel do agente que foi designado para acompanhar as oitivas aqui da Polícia Federal? De que maneira eles podem nos ajudar? Os senhores já pensaram nisso? Nós temos certamente, através das investigações, se porventura elas estiverem em curso. Isso já foi pedido a eles, para a gente saber... Que eles Vossas Excelências também têm que tomar uma iniciativa. Eles estão todos aqui baseados na sala do relator. Estão à disposição de todos os integrantes da CPI. Fiquei sabendo só agora que na reunião passada eu já tinha avisado, inclusive, a presença do próprio agente da Polícia Federal acompanhando a oitiva. Acabei de saber, mas também, enfim... Bom, mas isso não vai diminuir o trabalho importantíssimo de Vossa Excelência. Penúltimo orador inscrito. Só para esclarecimento. Penúltimo orador inscrito, deputado Davidson Magalhães. Só para um esclarecimento, senhor presidente, até para a gente resgate a realidade, houve até uma tentativa de nós abrirmos mão dessas 2 oitivas hoje aqui. Não foi possível por algumas razões, por alguns encaminhamentos, mas só para a gente também resgate isso. Eu havia até... enquanto integrante do PSDB, proposto isso. Não foi possível. Não foi possível por algumas outras razões. Deputado Davidson. Essa CPI tem sido interessante, não só pelo processo de debate sobre a questão do BNDES, sobre o seu conceito, a política adotada pelo BNDES. Eu acho que certos segmentos da oposição ficam meio
frustrados, porque não encontram no BNDES o que já encontraram em outras atividades econômicas. E quando aqui é um debate, está cedo. O problema no Brasil é que hoje está se criminalizando tudo. Até a ampliação do mercado, até viajar um presidente da República, um representante de banco no Brasil, para promover as empresas brasileiras, virou crime. Eu nunca vi isso no mercado internacional, na economia internacional acontecer isso. É a primeira vez que eu vejo aqui tamanho absurdo acontecer. O presidente dos Estados Unidos viaja com a comitiva de empresários. Deve ter algum esquema de corrupção. O presidente da Rússia viaja com comitiva de empresários. O presidente da China viaja com comitiva de empresários. Participar de um seminário para discutir projetos de infraestrutura gera uma grande preocupação e uma grande desconfiança. Portanto, eu acho que aqui é um momento oportuno para nós discutirmos isso, porque faz parte da ampliação do mercado brasileiro. Se não fizer isso, nós não vamos ter condições de ampliar. Por isso que nós temos uma participação pequena no mercado internacional, pela pequena agressividade que nós temos ainda na expansão do mercado brasileiro e de criar empresas competitivas no Brasil. Quando se cria empresas competitivas no Brasil, olha, é só ver a industrialização da Coreia, a industrialização do Japão. O Estado foi fundamental na manutenção e na construção daqueles grandes conglomerados econômicos. Quando chega aqui no Brasil, isso aí é um crime, tá? Então, eu acho que nós precisamos, é bom a gente fazer esse debate rico para ver essa questão, e o financiamento do BNDES, a inadimplência, é muito interessante. O nível de inadimplência é uma demonstração de como está sendo bem aplicado. Eu vou fazer uma pergunta, porque eu já me sinto contemplado pelas exposições que foram feitas em relação a essa matéria. Vou voltar a essa matéria aqui, que saiu hoje no Valor, sobre essa questão de prejuízo recorde ao Tesouro. Eu posso estar enganado, mas isso aqui é de um primarismo que eu nunca vi num editorial econômico. Porque investimento de longo prazo e formação bruta de capital fixo, eu nunca vi ser feito sem um banco de desenvolvimento que invista com taxas baixas e a longo prazo. Então eu gostaria de... Porque é que é como se o BNDES tivesse tirado do Tesouro Nacional e tivesse jogado fora esse dinheiro. Me parece que eu gostaria de uma explicação em relação a esses dois elementos, para a gente deixar claro. Quer dizer, isso aqui foi investimento em infraestrutura, isso aqui gera emprego e renda, gera tributos. E aqui foi feita uma conta de balcão de venda de porta de barzinho de esquina, de não avaliar qual é o papel de um banco de desenvolvimento. Portanto, eu gostaria de saber dos dois, tanto do senhor Júlio como do senhor Roberto, como é que vê essa questão aqui dessa matéria hoje sobre esse prejuízo. Queriam até que, eu acho que deviam exigir que o BNDES emprestasse para formação de capital bruto no Brasil com o TJLP. Imagine qual investimento que ia ter nesse Brasil. E, aliás, na história do Brasil, como é que foram feitos os investimentos, já que nosso mercado de capital é muito baixo e os bancos brasileiros privados não investem na infraestrutura. Aliás, pegam linhas do BNDES para fazer investimento em infraestrutura. Então, eu gostaria de saber só essa aqui, não demais, eu estou contemplado e é bom que essa CPI faça mais esse debate para a gente esclarecer a população brasileira da demagogia e de quando esse banco foi utilizado para vender a coisa pública. Quando o banco era utilizado, financiava para vender o próprio patrimônio público, diferente de financiar para o desenvolvimento nacional. Agradeço, Vossa Excelência. Passa a palavra ao senhor Roberto Júlio. Senhor deputado Davidson, o valor que realmente, a maior parte do valor previsto no orçamento do ano que vem apresentado pelo Ministério da Fazenda se refere a uma expectativa de um subsídio implícito. Não vai à dívida, é uma expectativa de crescimento à dívida e não está se referindo a uma despesa efetiva, né, do Tesouro. Então, isso é importante deixar claro. E, só corroborando o que o diretor Júlio Ramundo já havia comentado, o BNDES
fez uma avaliação, uma estimativa que eu não sei se já foi disponibilizada à CPI, mas o BNDES fez um estudo de qual seria, evidentemente que é uma questão de premissas, mas qual seria, considerando os benefícios auferidos em arrecadação, e tanto por parte do BNDES como dos projetos que foram financiados, versus os custos de longo prazo para o Tesouro. Então, o BNDES tem essa avaliação, e eu acho que seria importante, até para subsidiar o debate que está previsto, ser incorporado esse estudo que foi feito pelo BNDES. Não sei se já foi disponibilizado a CPI, então a gente deixa isso disponível, né, para... Excelência, está satisfeito? Agradeço, Vossa Excelência. Passa a palavra ao último orador inscrito, deputado Carlos Melles. Muito obrigado, senhor presidente, senhor relator. Esse material eu acho fundamental. Obrigado, senhor presidente, senhor relator, senhores colegas deputados, cumprimentar o doutor Roberto Zuller e o doutor Júlio César Maciel. Eu vou fazer umas considerações aqui e algumas perguntas também, mas eu vou aproveitar mais ou menos na mesma linha aos senhores, que eu falei com o meu amigo ex-ministro Wagner e com uma funcionária que esteve aqui, que eu não me lembro o nome dela, do BNDES. Vocês estão há mais de 20 anos no banco. Nesse período, e o banco está vivo há 60, né, criado. Eu gostaria que vocês comentassem, como é que vocês internamente no banco, como funcionários antigos, escolhidos da forma que foram, como é que vocês estão convivendo dentro do banco na aceitação do banco que está tão mal falado como ele está, de 5, 6 anos para cá? Não existia isso. Por que está existindo? E a minha experiência pessoal, nesses anos aqui de casa, é que quando se coloca uma CPI, é porque a coisa está no estágio derradeiro. Não subestimem a sociedade e a imprensa quando se instala uma CPI, ou se exige que se instale uma CPI no Congresso Nacional. Eu disse isso para que vocês não se envergonhem ou não se culpem depois de não ter feito e se rebelado a algumas coisas que fatalmente passam. Eu também sou técnico, eu não vim para cá como político, não. E hoje eu tenho dúvidas, hoje eu tenho não, a sociedade tem. Eu vou usar uma expressão que o senhor Júlio César usou, do comitê que faz a escolha, de desenvolvimento, que é feito no sentido do MIDIC e do Ministério de Ciência e Tecnologia. Como também nas privatizações, os fundos de pensão, pensarem, olha, sistemas onde nós podemos investir ou promover o desenvolvimento. É no setor de energia, no setor de transportes, no setor de comunicação, E assim, hoje vocês estão investindo nas eólicas, mas o que se passa aqui, doutor Júlio e doutor Roberto, não deixem pensar que o banco vai sair infenso disso, porque não vai. Eu conheço todos os ex-diretores, Francisco Loura, meu amigo pessoal, todos. E acho que o doutor Luciano Coutinho também, não tenho certeza, é um técnico competente. Mas vamos fazer algumas análises aqui, depois eu vou descer num detalhe menor que vocês pensem para a gente explicar. Obviamente o banco cresceu como tudo cresceu no Brasil. Os números do Brasil são formidáveis, dado a um programa sério de equilíbrio fiscal, iniciado em 1987, 8, seguido no primeiro mandato do presidente Lula, com galhardia pelo ministro Palocci, que chegou a 3,5% do superávit, e depois do segundo mandato do presidente Lula e da presidente Dilma, foi um desastre no sentido do equilíbrio fiscal.
como o BNDES saiu de 200, 190 bilhões para 600 bilhões, ou quando tinha 30 ou 17 de empréstimo e hoje tem 200 de empréstimo, as coisas mudaram, ou seja, engorda à vista. Antigamente, de 99 a 2006, os Estados Unidos tinham o maior valor de percentual de financiamento do BNDES, 10 bilhões e 600, os Países Baixos, 1 bilhão e 300, e outros todos, Polônia, Itália, Canadá, um pouco da Argentina, um pouco do Chile, 15 bilhões e 600. Hoje a carteira do BNDES, de 2007 a 2014, Angola, 3 bilhões e 346. Eu queria fazer uma relação, inclusive, que vocês nos dessem, para que forma foram investidos nos Estados Unidos, se era para ter um ajuste e uma ajuda ao Brasil de bens manufaturados, se isso pode ser verdadeiro, porque aqui embaixo não foi nada disso. Foi Angola, 3 bilhões e 300, os Estados Unidos continuou com 3 bilhões, reduziu muito, Argentina, quase 3 bilhões, e aí eu me pergunto, meus senhores, sobretudo Argentina e Venezuela, se não tem um certo incomodamento dentro do banco, quando tem 15 anos, 20 anos que se pede o metrô de Salvador, recebe o metrô de Belo Horizonte, o metrô de Porto Alegre, o metrô de Curitiba, a expansão de outras linhas, o Rio que veio atrasado também no metrô, eu financiar 5, 6 linhas em outros países, com riscos talvez maiores do que o do Brasil, e nós deixamos aqui do lado isso. Então, Venezuela, 1 bilhão e 600, República Dominicana, quase 1 bilhão, Cuba, quase 800 milhões, Peru e assim. O valor é mais ou menos o mesmo, 16 bilhões, em períodos diferentes, mas o valor mais ou menos o mesmo. Isso é para situar esse processo. Agora eu vou descer aqui num varejo, numa área que eu conheço relativamente bem, e que o objeto dessa CPI é tentar, se esses campeões, não fomos nós que falamos não, a sociedade falou, a imprensa indicou, a imprensa também notificou que foram escolhidos algumas empresas e empresários para ser líderes de investimento. E a gente atesta isso, eu vou começar do caso menor. A CONAI, que era uma cooperativa de laticínios, que tinha o leite Nilza, eu vi ela agonizando, quebrando e quebrou, e não conseguiu um vintém do BNDES. Vivi isso pessoalmente. Daí, no outro dia, o empresário comprou, vocês puseram 35% de capital nessa empresa. Ninguém entendeu isso e ninguém vai entender. E ela quebrou logo em seguida. E aí a notícia e a notinha é assim, isso não corresponde a quase nada, porque é firula dentro do banco. Mas o banco entrou com 35% de sociedade, assim, pá, na hora. 110 milhões. Não é dinheirinho de pinga, não. Para o setor que eu conheço. Aí, a LBR, nós iniciamos com a Parmalat, mas antes da Parmalat, a empresa mais competente do Brasil, lá do Paraná, foi comprada pela Laep, depois virou Parmalat. Também quebrou logo em seguida. E depois a LBR pegou o Laticínios Bom Gosto e o Leite Bom, 700 milhões, e vocês foram sócios até a cabeça. E aí diz o seguinte, foi uma falha de diagnóstico, mas está diagnosticando errado, diagnosticou na Nilza, diagnosticou aí na Leite Bom, já vinha na Batavo, que era um insucesso da outra. Aí eu começo a ficar preocupado com a qualidade de decisão do banco, coisa que eu não tinha nunca, pela alto índice de competência técnica dos senhores. E aí,
volto nos campeões, porque a Vigor, que é da JBS, que pouca gente sabe, autoriza mais o financiamento de 150 milhões, dizendo o seguinte, isso valor agora de 2014. Empresa de dezembro, de lácteos da JBS, autorizou ao financiamento no BNDES mais de 150 milhões, conforme protocolado ontem pela Vigor, Comissão de Valores Mobiliários. Apesar de não especificar o que fará com os recursos que serão obtidos pelo BNDES, a Vigor tem plano de retomar a aquisição. Muito bem. Nesse mesmo período, a Vigor compra a Itambé, que era a maior do Brasil, por um valor de 410 milhões. Na outro mês, a Itambé passou a viver no céu, porque aí tinha o crédito que não teve nunca. Então, quando a gente está dizendo aqui, eu estou dizendo de um setor que eu conheço bem. Eu não vou falar da carne, que é tão complicado, e acho que fizeram bem. Eu queria muito que a JBS entrasse no café também do varejo. E, aliás, tentamos isso na crise de 2009, levei no BNDES para o doutor Maurício Borges, levei para todos, para o governador de Minas, querem aproximar o produtor do consumidor, compra a Starbucks, que a ação está em 10% do valor, e tem 16 mil lojas no mundo. Mas nem fez cócega, talvez por minha incompetência ou falta de poder de fogo no processo. Mas o mesmo Jaldir, que eu conheço há muitos anos, essas operações nunca foram positivas. Então, eu estou dizendo esse aspecto porque o mais mal falado segmento do Brasil era o setor de frigoríficos. Não só pela informalidade, mas pelos calotes. E o setor não continua bom. Isso é um milagre um pouco inexplicável. Não é bom negócio comprar de produtor e abater, não. Toda a pele do Brasil, o White Blue, é exportado para a China e volta para cá 5, 6 vezes mais. Por que eles não processam o couro e só exportam o couro? E fica com resíduo de cromo aqui num processo primário. Então, eu queria chamar a atenção de vocês, porque eu acho que vocês são como eu, homens funcionários públicos. O BNDES parece... Eu vou também fazer uma pequena comparação com vocês. Em 2009, nós tivemos um comitê de obras irregulares aqui na casa, apontadas pelo TCU. Nós conseguimos acertar com quase todas as empresas. Chegou na hora da Petrobras, ela estava acima do bem e do mal. Uma postura mais ou menos como está essa nossa, que a gente tem ouvido do BNDES. Não, porque as planilhas têm confidencialidade, porque é isso, porque tem aquilo. Conclusão, o Petrolão está aí, na Repar, em todas as 3, dando o maior problema de desgaste. Acabaram com a Petrobras. Não deixem acabar com o BNDES. Agradeço, Vossa Excelência, pela colocação, sempre muito pontual e muito profícua, deputado Carlos Melles. Eu passo a palavra ao senhor Júlio César para suas considerações finais e, na sequência, ao senhor Roberto. Deputado Carlos Melles, muito obrigado e muito respeitosamente o senhor colocou e abordou questões para mim, pessoalmente, muito caras, né? Eu tenho 22 anos de banco, como eu falei anteriormente, e esse talvez seja o momento mais importante desse meu tempo de BNDES. Porque é um momento em que nós precisamos mostrar a seriedade, a forma que a instituição trabalha, num momento de muita descrença na capacidade de se construir instituições sérias, né? Tudo que eu posso fazer diante da sociedade brasileira, na oportunidade que os senhores deputados concedem ao BNDES aqui hoje, é dar o meu testemunho pessoal. Eu entrei no banco garoto ainda, com 22, 23 anos. O BNDES tem sido a forma que eu tenho de executar o meu serviço de servidor público, né?
tenho procurado fazê-lo e observo nos 2.500 funcionários que entram no banco, uma pergunta muito boa que a deputada Cristiane colocou anteriormente, percebo um senso de missão. Por que tem um senso de missão? Porque a gente tem o privilégio de dar significado ao trabalho que a gente tem. O BNDES existe para ajudar a melhorar o Brasil. Em última instância, é para isso que a gente existe. E eu quero dizer o meu depoimento pessoal. Óbvio, nós estamos vivendo um momento talvez mais importante do banco, num momento em que há muita descrença na capacidade de se construir instituições sólidas, firmes e com processos que as protejam. Tudo que eu procurei testemunhar aqui sobre o compromisso da verdade que me foi colocado, e a verdade sempre orientou minha vida pessoal, foi testemunhar o que eu observo e a minha prática diária há mais de 20 anos dentro do banco. Nós estamos vivendo um momento difícil e essa CPI é um momento importantíssimo, grave, na história do BNDES e na minha carreira. Talvez seja hoje um dos dias mais importantes desses 22 anos da minha vida. E eu posso dizer para o senhor que, dada todo o meu histórico e tudo que eu observo, tudo que eu posso fazer é procurar esclarecer e demonstrar para a sociedade brasileira a capacidade que o Brasil teve, em particular as pessoas que me antecederam os URLI, são 5.000 pessoas que antecederam a gente ao longo de 60 anos, pessoas ilustres que construíram uma instituição sólida e respeitada fora do Brasil. Nós temos estamos vivendo um momento de desconhecimento. Nós estamos vivendo um momento de mudança até na prática da sociedade, e o banco está aqui para prestar todos os esclarecimentos, ser questionado de maneira dura pelos senhores deputados e a gente responder. É nossa obrigação e nós vamos fazer isso. A respeito especificamente, o deputado Melles, da questão do leite, eu coloquei anteriormente que esse é um setor, o senhor conhece muito, eu sei que o senhor conhece muito. É um setor que talvez seja um dos últimos segmentos do agronegócio brasileiro onde falta dar um salto de produtividade, um salto de melhoria, de forma a colocar a questão do leite do Brasil no mesmo patamar de outras culturas, onde nós temos posição de liderança, de competitividade que foi construída. Isso envolve um esforço que vai desde a base do produtor até as outras elos da cadeia. Nós temos um problema também de informalidade, são várias as notícias que chegam de adulteração, nós sabemos disso, né? E problemas da própria organização dessa cadeia. O BNDES, ao fazer um investimento como esse, utilizou o capital em alguns investimentos, como o senhor colocou, procurou, a partir da avaliação que fez, colocar-se a serviço da melhoria dessa cadeia, de tentar melhorar a relação com o produtor, tentar levar técnicas, nem vou falar de tecnologia, mas técnicas, muitas vezes questões, o senhor sabe disso, de resfriamento, da forma que o leite é transportado, né? Então, eu queria reafirmar aqui que o BNDES tem um compromisso e vai manter um compromisso de melhoria desses setores, né? O banco, nesses casos aqui, emprestou o melhor da sua competência para fazer essas avaliações. Havia questões específicas aqui, desafios que são próprios da atividade de capital de risco e que não se verificaram ante a expectativa inicial técnica do banco. Agora, o mais importante reafirmar aqui é que nós, na visão do banco, é importante que esse setor receba atenção de política pública, atenção de instituições como o BNDES também, né, nos financiamentos e na melhoria aí das relações, para que a gente tenha o ganho de produtividade. Não sei se o senhor estava aqui na hora que eu mencionei, deputado, acho que sim, mas eu vou repetir. Nós temos levantamento das consultorias do setor. A mais importante, não vou mencionar aqui o nome, mas o senhor certamente sabe qual é. Ela registra que, para um ganho de 1%, você duplica a renda. Então, se a gente levasse a produtividade ao padrão médio, era 4 vezes mais renda na cadeia inteira. Nós precisamos nos dedicar a aumentar essa produtividade.
Temos que dar atenção a isso. É o que eu tinha colocado, senhor presidente. Obrigado. Agradeço. Consulto o deputado Carlos Mérez, está satisfeito? Passar a palavra ao senhor Roberto Júlio para que possa fazer as suas considerações finais também. Obrigado, senhor presidente. Vou procurar ser breve, adiantada a hora. Eu corroboro a colocação do Júlio, assim como ele, eu tenho mais de 30 anos de BNDES. O BNDES sempre teve uma reputação muito sólida, até em função, recentemente, do crescimento do banco e uma situação econômica não favorável do país. Há uma questão de imagem e a própria CPI é um pouco resultado disso. Eu encaro a CPI como uma oportunidade de nós esclarecermos, trabalharmos em prol da imagem de uma instituição que nós acreditamos, nós trabalhamos pela sustentabilidade dela com uma missão de desenvolvimento do país. Então, esse é o nosso dia a dia, e o que eu posso dizer é que eu percebo nos funcionários do BNDES uma coesão muito grande nesse momento, todos procurando de forma cooperativa, buscar informações, que é um trabalho importante para agimentar todos os dados que são solicitados, são toneladas de informações. Então, há um esforço muito grande, o banco está fazendo todo o seu esforço de dar todas as informações. Então, esse sentimento, de uma certa, por outro lado, se é uma situação constrangedora, num certo sentido, mas é também uma situação de orgulho que eu vejo a coesão e o espírito que essa empresa tem de seus funcionários. Isso me deixa orgulhoso. Obrigado. Agradeço ao senhor Roberto Júlio Machado, diretor de Infraestrutura e Insumos Básicos do BNDES. Agradeço ao senhor Júlio César Maciel Ramundo, diretor da Diretoria Industrial, Capital, Empreendedor e Mercado de Capitais do BNDES. Agradeço a assessoria, a participação da imprensa, senhoras e senhores parlamentares, e vou dividir uma informação com vossas excelências a respeito da nossa pauta da próxima quinta-feira. Nós aprovamos e deliberamos, pela grande maioria da vontade das senhoras e dos senhores parlamentares, a vinda do seu Dalton Avancini na próxima quinta-feira. Porém, nós não tivemos ainda, até o momento, a liberação por parte da Justiça com relação à vinda dele até aqui. Ele encontra-se em prisão domiciliar, mas encontra-se preso. Por isso, nós estamos substituindo o seu Dalton Avancini pelo seu Roberto Graciano Russo, que é ex-presidente do frigorífico Independência, um assunto bastante debatido hoje nessa casa por conta da falência desse frigorífico. Mas nós não vamos desistir de cumprir com a decisão da maioria dos parlamentares, que é a vinda do seu Dalton Avancini. Então, nós vamos continuar solicitando da Justiça Brasileira que o libere para que ele possa prestar esclarecimentos a essa comissão parlamentar de inquérito. Agradeço a presença dos senhores parlamentares, das assessorias, dos demais presentes. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, antes convocando nova reunião para terça-feira, dia 24 de setembro, às 9h30, em plenário a ser definido, para que possamos ouvir o senhor Roberto Graciano Russo. Está encerrada a presente reunião. Muito obrigado pela presença, que Deus abençoe cada um e a todos.